Que alegria ver os irmãos, cada um de vocês. É tão bom a gente estar junto. Eu estava meditando no que falar essa semana, veio duas palavras ao coração, né? Mas eu fiquei com a última, né? Primeiro veio uma durante a semana, que eu posso ministrar em outro momento, né? Já está até escrito aqui, lições de um funeral, né? Mas em outro momento eu ministro essa palavra. O que eu vou ministrar hoje para vocês, o título é: o que é que nós estamos construindo entre nós? Muros ou pontes? Eu quero que essa palavra, quando você ouvir essa palavra, feito a gente sempre costuma dizer, você tome ela para você. Não é para o seu irmão, é para você. Amém? Essa não é uma palavra específica para um sujeito ou outro sujeito. Essa é uma palavra para a igreja. É para todos nós. É para você. O que é que a gente está construindo aqui como igreja? Muros ou pontes? Por quê? Porque na verdade, irmãos, todos nós estamos construindo alguma coisa. Ou destruindo. Todos nós estamos em algum tipo de obra. Não existe ninguém que não esteja em alguma obra. Ou a gente está construindo algo para Deus, para o reino de Deus, ou a gente está construindo algo para o reino das trevas. Ou a gente está destruindo o reino das trevas, ou a gente está destruindo as coisas que são para Deus. Os altares dedicados ao Senhor. Que tipo de construção nós estamos fazendo? Pois bem, eu quero ler com vocês um texto aqui, peço para o meu filhão aqui, Luciano, colocar Isaías, capítulo 61, Isaías 61, do 4 ao 6. Abra sua Bíblia, Isaías 61, do 4 ao 6. Versículo 4 diz assim, o interessante é que esse texto está falando do Messias, da obra do Messias, Jesus, mas na frente, quando Jesus vem, ele cita esse texto de Isaías, mais precisamente, versículo 1 em diante, ele diz: o Espírito de Deus, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu como para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus usa esse versículo 1 de Isaías aí, do Isaías 61, para falar como era a obra que ele tinha para realizar. Né? Olha aqui, eu vou ler aqui, versículo 1, né? Enviou-me a pregar boas novas, a curar os quebrantados, a proclamar libertação, a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, ao invés de luto, uma coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que Isaías está falando aqui foi uma descrição do ministério de Jesus. O Espírito estava sobre ele para realizar coisas maravilhosas, pregar as boas novas aos quebrantados, anunciar a libertação aos cativos, consolar a todos os que choram. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a obra de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ungiu o Senhor, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A obra de Jesus é construtora. A obra de Jesus é edificante. O que é edificar? Edificar é construir. Quando a gente se edifica uns aos outros, a gente está construindo algo na vida dos nossos irmãos e na vida das nossas irmãs. Amém, queridos? Então vamos lá. No capítulo 61, versículo 4 ao 6 de Isaías, ele fala sobre o ministério
que recairia sobre a nação de Israel, que serve de sombra, de símbolo da igreja do Senhor. Olha aqui, versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. No versículo 6 diz: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Servos de Deus, ministros de Deus, sacerdotes do Senhor. Amém, queridos? Diga assim: eu fui chamado para ser sacerdote do Senhor, para edificar. O engraçado é que a gente pensa, mas essa palavra sacerdote, para você ter noção, existe uma palavra que é sinônimo de sacerdote, que é pontífice. E a palavra pontífice quer dizer isso, construtor de pontes. O sacerdote é um construtor de pontes. E a Bíblia diz no Novo Testamento, lá em Pedro, que nós somos um sacerdócio real, nação santa. A igreja é um sacerdócio, não é o clero e os leigos. Não, queridos. A igreja é um povo, é uma nação de sacerdotes. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. O que é sacerdote? São pontífices, criadores, construtores de pontes. Então o texto de Isaías diz claramente que o povo de Deus deve edificar onde há destruição. O povo de Deus deve restaurar o que foi quebrado. O povo de Deus deve renovar aquilo que foi arruinado. Essa é a nossa missão. Amém, queridos? Nós somos a gente foi convocado a sermos construtores, sim. Mas também existe um lado de destruir em nós. Nós somos também destruidores das obras das trevas. Amém, queridos? Você é construtor do reino, mas destruidor daquilo que o diabo está querendo fazer. Você foi chamado para destruir, assim como Jesus dizia acerca de si mesmo, que ele veio desfazer as obras do diabo. Diga assim: eu também vim desfazer as obras do diabo. Olha para seu irmão e diga: se prepare, você vai desfazer as obras do diabo. Amém? Tem gente que não gosta desse momento que a gente olha para o irmão, né? Esse negócio de olhar para o irmão, aí a pessoa fica com a cara assim meio, ai meu Deus, chegou esse momento de olhar para quem está do meu lado. Aí o pastor aqui pede: olhe para quem está do outro lado. E pelo amor de Deus. Mas é para ajudar você a guardar o que está sendo falado. Amém? Vamos lá. A gente é convocado a destruir, a derrubar os muros de separação que existem entre nós. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 14. Preste atenção, olha aqui. Do versículo 13 diz: agora em Cristo Jesus, vós que estavais antes longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma inimizade entre esses povos. Jesus vem e derruba a parede. Eu lembro logo, quem aqui tem mais de 40 anos vai lembrar do momento icônico do fim da Guerra Fria, quando lá na Alemanha, na cidade de Berlim, né, tinha um muro que separava Berlim Oriental, que era comunista, da Berlim Ocidental, que era capitalista. E com o fim da guerra, os próprios cidadãos sobem no muro e derrubam o muro de Berlim. E aqueles povos que passaram anos, décadas, talvez separados,
eles agora voltam a se ver, se abraçar, a se falar, a chorar. Existem cenas emocionantes da queda do muro de Berlim. E às vezes, irmãos, dentro da igreja existe um muro de Berlim. E Deus quer que a gente suba nesse muro e não comece a construir esse muro. Não, esse muro precisa ser derrubado. Quem diz amém? O muro de Berlim precisa ser derrubado. Deus, ele se agrada, né? Tem uma canção que diz assim, ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É antiga. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Vejam, irmãos, vejam só. Jesus derrubou um muro. Um muro de separação. Já parou para pensar? Preste atenção na dor de um pai ou de uma mãe. Eu vou trazer aqui a Lindaci como exemplo, né? Ela olhou assim para mim com dois olhos gigantescos. Eu vou trazer ela como exemplo, né? Que ela tem muitos filhos. E ela sabe muito bem do que eu estou falando aqui, né? Lindaci está frequentando lá a célula lá do Bairro Novo, a célula maravilhosa que a gente tem lá na casa de Marquinhos. E eu sempre uso a Lindaci lá, né? Como exemplo, né, Lindaci? Né? É interessante, né? E agora eu tô aqui, tá vendo como são as coisas? Lindaci tem 8, né, filhos, né? 8 filhos, irmãos, né? Eu não sei se já aconteceu na sua família. Não sei se já aconteceu. Acho que não. Mas já aconteceu de algum filho brigar com outro, discutir com outro? Alguma vez? Não, né? Acontece, irmãos. Nas melhores famílias acontece. E você que é pai, que tem mais de um filho, vejam só, quem tem pai que só tem um filho não sabe muito bem o que é isso não. Mas o pai que tem mais de um filho sabe muito bem o que é isso. Tá os 2 filhos lá brigando. Tem pai que tem até uma camisa da unidade, né? Já ouviu falar da camisa da unidade? A camisa da união, já ouviu falar? É uma camisa que tem duas golas que coloca nos 2 irmãos brigados. Tá lá os 2 brigados, um birrado com o outro. Aí vem o pai e diz, olha, vem cá, veste a camisa da unidade. Pá, aí fica emperrando um com o outro. Fica emperrando. O orgulho das crianças é impressionante, né? Aí daqui a pouco estão se abraçando de novo, brincando. Porque um pai e uma mãe se alegram de ver seus filhos unidos. Não separados. Não separados, não. Brigados, mas unidos. Amém, queridos? Se um pai e uma mãe terreno gosta disso, imagina o nosso Pai Celestial. Eu imagino que Deus tenha uma camisa da unidade também. E muitas vezes Ele vem aqui e usa alguém para chegar perto de um e de outro e dizer, ó, vem cá vocês 2, veste essa camisa aqui. Pá. Deus arranja um jeito. Porque Ele tem o objetivo de ver seus filhos com um só coração. Amém, queridos irmãos? Quem diz amém? Amém? Estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, nós somos conclamados a sermos sacerdotes ou pontífices, construtores de pontes. E eu vou ler com você um texto que deixa claro isso aqui, muito claro, o nosso tipo de ministério. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 14 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 21. Que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, o amor de Cristo, ele nos constrange. Se você está vivendo o amor de Deus, escuta só,
olha bem para mim aqui, presta muita atenção. E você não se sente constrangido a se aproximar do seu irmão, então não é o amor de Deus que você está vivendo. Porque o amor de Deus em nossa vida, ele nos parte, ele nos quebra, ele nos constrange à obediência ao Pai. O amor de Cristo, ele nos aproxima, ele quebra barreiras. Glória a Deus. Continuando o texto, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, não se trata de nós, se trata de Cristo. A gente precisa estar unidos e derrubar o muro de separação, porque o muro de separação envergonha o nosso Senhor. Envergonha o nosso Senhor, que morreu por todos. Ele não morreu só para um grupinho aqui, nem outro ali. Não, queridos. Ele morreu por todos. Se trata dele. É a honra dele que está em questão. E continuando o texto, diz assim: ele morreu por todos. Versículo 15. Para que os que vivem não sejam egoístas. Olha aqui. Não vivam mais para si. Não vivam em função de si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aponte o seu dedo para você e diga: chega. Você vai viver por ele e para ele. Amém? Continuando o texto. E assim que daqui para frente, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Irmãos, esse texto é exaustivamente ensinado pelo Abe Huber. Ele gosta muito desse texto. E ele ensina uma palavra: a ninguém nós devemos ver segundo a carne. Ele fala sobre a importância dessa palavra aqui, ó, ninguém. Nós não temos que ver ninguém segundo a ótica carnal. Quando a gente olha para os nossos irmãos, a gente precisa enxergá-los segundo a ótica espiritual, segundo a ótica do Pai. A ninguém vejamos mais segundo a carne. Irmãos, é difícil a gente olhar uns para os outros com essa ótica, porque às vezes, irmãos, a gente sai do eixo, a gente perde a paciência uns com os outros, e a gente começa a olhar para os outros segundo a carne. A gente olha até para nós mesmos segundo a carne. Mas eu quero dizer, não olhe você mesmo segundo a carne. Amém? Você pode ter errado aqui, ó, presta atenção, mas não se misture com o pecado. Uma coisa é você é filho de Deus, amado por Deus, um sacerdote do Senhor. Isso é o que você é. Quem diz amém? Amém? Se você errou, tem saída, tem solução. Não começa a se olhar segundo a carne, não. Se você não deve se olhar segundo a carne, também não deve olhar seus irmãos segundo a carne. Se eles erraram, paciência, perdoa, libera perdão, olha pela ótica espiritual. Olha com a lente do amor de Deus, a lente de Cristo. Se é necessário correção, corrige, revestido de amor e de mansidão. Continuando o texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quando nós estamos em Cristo. Olha só, irmãos. As coisas antigas passam. A igreja não é um lugar da gente ir pescar os pecados dos irmãos lá de trás para cá. Porque Deus pegou os pecados de todos nós e jogou no mar do esquecimento. Ele pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. E a gente precisa, se a gente quer crescer a imagem do Senhor, fazer a mesma coisa. A gente precisa aprender a perdoar, liberar perdão, a pegar os pecados dos outros e jogar no mar do esquecimento. Eu não quero me lembrar da sua velha vida.
do seu passado. Porque o que interessa é que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. É a Bíblia quem diz, ainda que você olhe para você e se sinta tão inseguro e veja tanta coisa, poxa, Saulinho, eu ainda tenho que vencer tanta coisa na minha vida, mas eu vou dizer para você, você não deve se olhar segundo a carne, você tem que se olhar sobre a ótica espiritual. Você é uma nova criatura, mesmo que você não sinta isso. É uma realidade espiritual. Você está unido a Cristo Jesus e Ele está com você. Isso é o suficiente. Eu estava falando para uma pessoa muitíssimo especial ontem, muitíssimo especial, que graças a Deus está aqui, dizendo o seguinte: a gente não tem que ser movido por aquilo que a gente sente, porque tem situações, irmãos, que a gente sente animado, que a gente tem ânimo para estar aqui, mas tem situações, irmãos, que a gente tem momentos na vida que a gente tem desânimo profundo de estar com os irmãos e irmãs. A gente não tem que ser movido por aquilo que a gente sente. Não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra do Senhor. Confie nela. Confia na palavra. Se apega à palavra. Ela é a verdade. A verdade não é o que você sente. A verdade não é o que você acha. A verdade não é o que você quer ou deixa de querer. A verdade é a palavra. Ela que não muda. Você e eu mudamos, mas a palavra não. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem diz amém? Nós temos uma rocha para se firmar. É a palavra de Deus. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E aí continua o texto, versículo 18 em diante. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de pontes. O ministério da reconciliação. Essa igreja aqui tem um ministério a fazer, um serviço a fazer, de pontes. É difícil ser ponte. Jesus foi uma ponte. Ele veio para unir o homem que estava perdido e separado, inimigo de Deus, a Deus. Havia um abismo entre o homem e Deus. Escuta, queridos, e quem escuta aqui, presta atenção, olha só. Havia um abismo entre o homem e Deus. Olha aqui, ó. Deus, o homem. O homem é o copo aqui, ó. Não tinha como o homem chegar a Deus. Não tinha como. Tem um abismo aqui. Aqui está o homem desesperado por chegar a Deus. Deus envia Jesus. Jesus vem. Olha que coisa linda. Olha, olha, olha. Olha, olha. Digam, olha, olha, olha. Olha, olha. Ó. Ponte. Como é o nome disso? Ponte. Ó. Olha. Ele sai da condição de separado para a condição de ser um com Deus. Foi isso que Jesus fez com todos nós. Ele exerceu o ministério da reconciliação. Olha aqui o que diz o texto. Tudo provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio da ponte, por meio de Cristo. E ele pega esse mesmo ministério de enviar, olha que lindo, ó. Deus envia Jesus, ó, para ser ponte. Agora Deus envia você para ser ponte. Deus está enviando você para ser ponte. Eu vou repetir. Deus está enviando você para ser pontífice. Amém? Quando perguntarem a você quem é o pontífice, você diz: eu sou pontífice. Eu sou construtor de pontes. Esse é o meu ministério. É construir pontes. Esse é o ministério da reconciliação. E como eu amo essa palavra, irmãos. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, olha que coisa mais linda. Olha, não imputando aos homens as suas transgressões. Por que Paulo está escrevendo isso para os coríntios, que era uma igreja tão dividida?
Por que Paulo está falando isso para aquela igreja que sofria tanto com desunião? Porque haviam transgressões, haviam pecados, haviam erros que os irmãos às vezes cometiam uns com os outros. E ele está dizendo, Deus quando nos fez ponte, enviando Jesus para vir na nossa direção, Ele não levou em consideração os nossos pecados, não imputando aos homens os seus pecados. E nos confiou também a palavra da reconciliação. Existe uma palavra que tem que ser ministrada aqui nessa igreja. Uma palavra que foi confiada a nós. Essa palavra é a da reconciliação. Ele nos confiou essa palavra. Versículo 19. Versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador, queridos? Quando um país entra em guerra com o outro, quando começa a existir briga entre os países, a primeira coisa que é sinal de que os países estão começando uma guerra é que um país chega para o outro e diz: olha, eu quero os meus embaixadores de volta. Ele chama os embaixadores, ele chama os diplomatas. E os diplomatas, eles voltam para a sua nação, eles não ficam mais intermediando ou conversando. Os diplomatas voltam, ou seja, começou uma guerra. Queridos, nós somos embaixadores, isso quer dizer que a nossa função é estabelecer a paz. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o nosso primeiro ministério é reconciliar os homens com Deus. A gente precisa avisar as pessoas. Gente, por que a gente precisa evangelizar? Por que a gente precisa falar de Jesus para as pessoas? Anunciar Jesus? Porque, queridos, é o nosso serviço, o nosso chamado. Somos criadores de pontes. Precisamos chegar para as pessoas e dizer: olha, Deus está te chamando, vem para cá. Chega perto, não se afasta. Atravessa aqui, vem para o lado de cá. Reconciliar os homens com Deus. O ministério da reconciliação tem duas perspectivas. Uma é vertical, a outra é horizontal. Olha aqui, ó. Vertical, você com Deus. Você reconciliado com Deus. E horizontal, você reconciliado com seus irmãos. Como é o nome disso, vertical e horizontal? Como é o nome disso aqui? Cruz. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da reconciliação. Não existe reconciliação sem cruz. Não existe reconciliação sem dor. Alguém vai ter que sair perdendo. Tire por um casal. O casal está ali brigado, cheio de problema, de treta. Alguém vai ter que renunciar. Alguém vai ter que tomar uma decisão primeiro de pedir perdão. Alguém vai ter que sofrer a primeira dor. Alguém vai ter que sacrificar, como foi falado aqui. Pudinho. Quem foi o primeiro que sacrificou? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Foi Ele que tomou a iniciativa. Nós só amamos Ele hoje porque Ele nos amou primeiro. Então, repita comigo: reconciliar os homens a Deus, reconciliar os homens uns aos outros. Amém. Esse é o ministério da reconciliação. Se nossa função não for essa, nós precisamos avaliar que tipo de construção nós temos feito. Muros ou pontes? Qual é a construção que nós temos feito? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha,
Que forte esse texto. Um filho se parece com o pai. Todo mundo diz que eu me pareço com meu pai. Se você é filho de Deus, você se parece com Deus. Você tem o mesmo DNA espiritual de Deus, que é o amor. Então, bem-aventurados os pacificadores, versículo 9, 5, 9. Mas que felizes os pacificadores. O que é um pacificador? O que é um pacificador? Não é Mateus 5:9. É alguém que promove a paz. Me falem, qual é a diferença entre um pacificador e um pacífico? Oi? Deixa eu vir aqui. Espera aí, calma aí. Vamos ver os irmãos participando. Vamos lá. Vai, Max. Eu acho que o estável é alguém que se... Não, acho que o pacífico... Pega aqui, filho, o microfone. Isso, vá. Fale. Acho que o pacífico é alguém que se mantém estável, né? Inativo. Passivo. Não é? Você está falando passivo. Não é passivo, é pacífico. O que é alguém pacífico? Esse é um pacificador. O que é um pacífico? É alguém que está falando que quer apaziguar, né? Esse é um pacificador, né? O pacífico, escuta só, é alguém que gosta da paz. É uma pessoa que curte a paz. Eu sou uma pessoa pacífica, eu gosto da paz. Uma coisa é ser pacífico, mas a Bíblia não manda a gente ser pacífico. Ela manda a gente ser pacificador. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? Foi falado ali, é o quê? É alguém que faz a paz, que promove a paz. É alguém que briga para realizar a paz. Que coisa contraditória, né? Que paradoxo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Deus promoveu a paz, portanto seus filhos devem fazer o mesmo. Mas ao invés de sermos construtores do reino e andarmos desfazendo as obras do diabo, muitas vezes nós agimos como destruidores. Nós causamos um rastro de destruição. Irmãos, preste atenção. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. É para o crescimento de vocês. Eu quero dizer que você pode construir no reino, mas você também pode causar um rastro de destruição tremendo. Com uma ferramenta que pode ser uma bênção se for bem utilizada, mas se ela for mal utilizada, ela causa um desgaste, ela causa uma quebradeira. Eu fico imaginando essa ferramenta como aquela bola gigantesca de ferro, bem grandona, que se usa em construção civil. Não tem uma bola bem grandona? Como é o nome daquela bola? Bola de demolição. Tem irmãos que são verdadeiras bolas de demolição. Chegou ele, lá vem ele, lá vem. Ele tem uma boca desse tamanho. E quando ele abre a boca, lá vem ele, misericórdia. Ele tem que andar com cuidado, porque a boca dele é uma bola de destruição, de demolição. Causa um rastro de destruição por onde passa. Porque quando abre a boca para falar, vem uma série de problemas. Irmãos, como é que está a sua boca? Atenção. O que é que sai da sua boca? Constrói? Levanta? Ou causa confusão? Tem gente, irmão, que gosta de uma confusão. Essa é a verdade. Gosta de uma treta. Tá lá o grupo da igreja, assim, em silêncio. E eu não estou falando isso para você ficar pensando em ninguém, não. Eu estou falando isso para você avaliar se você é um desses. Tá tudo lá tranquilo. A santa paz de Deus reinando. Ou não.
bastou uma polêmica, a pessoa se oriça todo. Eita, vou entrar nisso aqui, vou dar minha opinião. Aí começa. Pá, quem discordar, e boi. Lá vem aquela imensa bola de destruição. Gente, construir, escuta só, é difícil. Destruir é rapidinho. Tem gente que não tem noção disso. Não tem a mínima noção disso. Construir é algo penoso. Destruir, basta uma palavra. E eu quero falar com vocês sobre palavras. Boca grande. Eu quero falar sobre o peso que tem na nossa língua. A gente causa um rastro de destruição por onde passa, se a gente não sabe controlar as nossas palavras, o que sai da nossa boca. A gente causa um rastro de destruição. Quantos pais não perdem seus filhos para sempre por causa de palavras malditas, de maldições que lançaram? Tu não vai prestar para nada, menino. Tu é um vagabundo sem vergonha. Pronto. Aquela palavra entrou no coração como uma faca. Essa menina é mesmo que uma prostituta. Pronto. A palavra entra ali rasgando. Essa palavra, ela é uma palavra de destruição. Se você receber uma palavra de destruição na sua vida, escuta, tem jeito para você. Porque Deus desfaz essas palavras, Ele vai reconstruir tua vida conforme a sua palavra. Quem diz amém? Então toda palavra negativa que lançaram contra você, Deus vai restituir, vai refazer tua vida com base na sua palavra. Apegue-se à verdade. Então vejam, quantos estragos vêm pela palavra. Já parou para pensar que pessoas podem nunca mais pisar numa igreja por causa de nós? Nunca mais. Por causa do nosso orgulho, irmãos. Por termos alimentado a inimizade e a carnalidade. Já imaginaram? Às vezes a gente está alimentando um dragão. E a gente trata como se fosse um cãozinho. Mas aquele dragão vai tacar fogo em nós. Ele vai destruir nossa vida. Nós temos tido o ministério da reconciliação ou da separação? O rastro de destruição causado pela nossa língua, ele é muito mais terrível do que a gente possa imaginar. Em Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz assim: quem vigia a sua boca e a sua língua preserva a sua vida da angústia. Quem quer preservar a sua vida da angústia, irmãos, aprenda a bênção do silêncio. Aprenda a bênção do silêncio. Tem um lugar onde você tem que falar muito, é na presença de Deus. Ali sim, a gente precisa orar, falar o que está no coração, abrir o coração. E quando a gente não conseguir mais falar, fala em línguas, ora, clama, chora. Fica em silêncio, mas na presença de Deus. Ali sim você pode falar. Mas irmãos, às vezes a gente abre a nossa boca de forma desmedida, desponderada, descontrolada, impulsiva. E a Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Às vezes a gente procede sem refletir. A gente não pensa bem nas nossas ações. E a gente age no impulso. E a gente é movido por aquela situação do momento. Aí depois não tem mais como voltar aquela palavra. Não tem mais como voltar aquilo que a gente falou. E a gente tem que arcar com prejuízo. Eu mesmo, irmãos, já abri minha boca de forma infeliz muitas vezes. E me arrependo. E quero me arrepender cada dia das minhas palavras. Se eu falei de forma destemperada, se eu falei de forma orgulhosa e presunçosa contra qualquer um de vocês, por favor, vem conversar comigo. Pastor, tal dia eu senti
que o seu jeito de falar me tocou e não foi de um jeito muito bom, não. Eu senti que aquela palavra que você falou ali, do jeito que você falou, não foi temperado com graça. Foi uma palavra muito rígida ou fora do padrão de Deus. Pode ser que eu esteja errado, mas eu me senti prejudicado. Queridos, eu vou até você pedir perdão se foi uma palavra maldita, porque eu sou humano, eu posso errar e eu tenho que reconhecer que eu sou humano. Eu não sou um super-homem inerrável, inerrante. Não, vez por outra eu peco, especialmente pelo fato de ser pregador. Eu estou com a palavra. A Bíblia diz, a gente vai ler lá. Muitos de vocês não queiram ser pregadores, mestres, porque serão os primeiros a ser julgados pela palavra. Aqui, irmãos, aqui no púlpito, aqui diante da igreja, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. A gente não está falando com o nosso grupinho pequeno, nossos amigos íntimos. A gente está falando com um público totalmente diferente de nós. Tem pessoas de todas as idades, todos os tipos aqui. E a gente precisa ser temperado, sábio, no trato da palavra. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão do evangelho, nem nada disso, não. Estou falando para os irmãos. Porque às vezes, irmãos, aí fora, e às vezes até aqui dentro mesmo, nós passamos do ponto. A língua é como um maçarico destruidor que sai tocando fogo. Eu fico imaginando aquelas bolas de canhão. Não tem aqueles filmes antigos de guerra? Que tem uma cidade fortificada lá embaixo. E tem aquele canhão que os caras vêm com um carro, prepara o canhão, joga uma bola melada no óleo, taca fogo na bola e solta o canhão. Buf, a bola voadora. Não tem aquela bola voadora de fogo? Não tem? Estão vendo? Estão vendo a bola voadora de fogo? Estão vendo? Sim ou não? Estão vendo ou não estão? Isso. Pá! Essa bola de fogo voadora é a língua. Está escrito, vamos ler aqui, Luciano, Tiago 3. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vocês, mestres, não, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Mestre que é mestre tem que se preparar para receber juízo. Julgamentos. E até diante do Senhor, a responsabilidade dos que ensinam é gigantesca. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha como a língua é poderosa. Se você consegue refrear sua boca, você consegue dominar todo o resto. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que eles obedeçam, a gente também consegue dirigir o corpo inteiro, porque o cavalo é dirigido pela boca. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, que se gaba de tão grandes coisas. Olha o que a língua é capaz de fazer. Olha o que ela é capaz de fazer. Olha o que a língua é capaz de fazer. Vejam como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira... Rapaz, que texto forte, viu? Eita, texto forte. Vocês estão lendo comigo, irmãos? Olha o que a língua é capaz de fazer. Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Diga misericórdia. Imagina a tua língua cheia da chama do inferno. Imagina a tua língua coçando do calor do inferno. Tem gente que é assim mesmo. Ouve o pecado de um irmão e a língua já começa a pegar fogo. O fogo do inferno.
O quê? Fulano fez isso? Pera aí. Aí o fogo do inferno começa a tomar a vida dessa pessoa. E vai tudo pra língua. Ivan, tu não sabe o que Ayrton fez. Tu não sabe o que Ayrton fez. E começa a despejar o veneno. Começa a língua felina, aquela língua pegando fogo. A despejar, ó. A palavra de Deus é quem diz que a nossa língua ela pode estar cheia do fogo do inferno. É a Bíblia que está dizendo. Acho que é por isso que Deus batiza com fogo, né? E a gente começa a orar línguas de fogo. Porque precisa queimar o fogo do céu aqui. Porque, irmãos, é um caso sério quando a gente não sabe guardar o silêncio. Quando a gente não sabe cobrir os nossos irmãos e irmãs com um manto de amor. Nós somos chamados aqui, irmãos. Quando a gente vê qualquer situação, a gente tem que lançar sobre essa situação um manto de amor. Quem lança sobre as pessoas, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Lá vem Fábia, cheia de pecado, cheia de crise. Aquela irmã problemática da igreja, Fábia. E chega aqui entre nós, irmãos, não vamos olhar ela como uma irmã problemática da igreja. Não. A gente cobre Fábia com um manto de amor. E às vezes tem pessoas que quando olham para os seus irmãos, só enxergam o pecado. Só enxergam os problemas. Não conseguem lançar um manto de amor. Repita comigo, o amor cobre multidão de pecados. O texto da palavra aqui, ó. Versículo 7. Pois toda espécie de aves, de feras, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela a gente bendiz ao Senhor e Pai, mas infelizmente com ela, às vezes, nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Queridos, homens como nós, que amam Jesus, amaldiçoados por nós, queridos. Como assim? Feitos à semelhança de Deus. E olha, às vezes, não estou falando nem... Às vezes, o nosso veneno vai na direção do mundo. De pessoas que ainda não foram transformadas, que precisam de luz. E a gente está lá, lançando o nosso veneno mortífero. Essa semana eu fui tentado, irmãos. Tentado a lançar um veneno mortífero sobre a vida de uma pessoa. E na hora que eu fui começar a escrever, eu vou falar para vocês. A gente pensa assim, não, mas eu não conheço essa pessoa. Ela não faz parte da minha vida. Tem um cara aí, um deputado de São Paulo, que ele cometeu um erro gravíssimo essa semana, né? O Arthur Duval voltou da Ucrânia e o áudio dele vazou. E foi aquele escândalo. O cara está sendo caçado. A vida do cara virou pelo avesso. Eles plantaram uma situação terrível. Esses homens estão colhendo o que plantaram. E esse cara gravou um áudio dizendo que as ucranianas eram fáceis porque são pobres. Esse cara foi detonado por todo mundo. Eu vi até pastores detonando os caras. E eu fui na onda. Fui na onda, irmão. Tava lá, ó. Os caras... Aí eu ia colocar, né, na rede social do cara lá. Bem feito. Preto, eu ia fazer isso. Bem feito. Tu planta, tu colhe, homem. Eu ia colocar. Na hora que eu ia colocar, o Instagram não fala assim, tem certeza que você vai colocar isso? Gente, às vezes a gente não entende, mas Deus está avisando a gente. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Já não basta o diabo acusando e apontando os erros desse cara. O que é que eu estou fazendo? Meu Deus, tem misericórdia de mim, me tire daqui. Desliguei. Saí logo daqui. Vocês estão entendendo, irmão, como é fácil pra gente?
Ah, mas eu não conheço ele. Ele não vai nem ler. Não lê? Irmãos, ele lê aquilo ali. Ele lê aquele ódio. E pode ser que ele nunca se recupere na vida. Desse cancelamento. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para isso. A sua língua é para abençoar. Eu deveria colocar lá, Deus te perdoa. Eu deveria colocar lá, existe esperança para você em Jesus. Não foi isso que eu coloquei. Ainda bem que deu tempo de repensar. E eu não postei. Às vezes o nosso senso de justiça é tão elevado. E a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Às vezes a gente tem uma justiça tão elevada que a gente se transforma em justiceiro do reino. Se pudesse, a gente pegava uma arma e saia matando os irmãos. Nós somos convocados a destruir as obras do diabo. Não a gente cooperar com as obras do diabo. Não, queridos. Deus está nos chamando para destruir o que o diabo está fazendo. O diabo está querendo desunir. Vamos destruir, vamos amar, vamos se abraçar, vamos chamar para comer junto. É isso que a gente tem que fazer. Vamos mandar mensagem. Vamos reconciliar. Vamos olhar nos olhos, vamos chamar para andar ali. Devemos destruir os muros e construir as pontes, movidos pelo amor de Deus, em obediência ao Senhor Jesus. É assim que a gente constrói pontes, obedecendo o Senhor, fazendo a nossa parte nesse processo e fazendo de forma incondicional. Se o outro não faz, você está fazendo a sua parte. Isso é o que importa. Apagando o fogo. Às vezes temos que agir como bombeiros. Epa, aqui não, aqui fogo, aqui não. Esse fogo não, fogo estranho não. E a gente vem e apaga esse fogo estranho. Bombeiros do reino. Quem diz amém? Ah, já tem um bombeiro ali de vermelho. A outra aqui. Amém, Wallace? Já tem todo o porte de bombeiro do reino, amém? Todo fortão. Vou aqui apagar esse fogo. Glória a Deus. Tem fogo estranho, irmãos? Apague. Vai lá com aquele extintor de incêndio espiritual, que é o amor de Deus, e apaga isso aí. Exerça o ministério da reconciliação, da mesma forma que Paulo fez com Filemon a Onésimo. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, das minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos. Então a gente vê um cara que tinha um temor de Deus. Esse era Filemon. Ele, a sua esposa Áfia e o seu filho Arquipo. Era uma família preciosa. O pai de família, Filemon, era um homem temente a Deus, amoroso. Tinha uma igreja na casa dele. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria no conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo começa massageando, para depois dar injeção. Não é verdade? Tem que massagear, não pode chegar com a injeção logo assim. Não. Prepara primeiro o terreno. Massageou ali. Tu és um homem de Deus, cara. Tu és amoroso, tu és precioso. Tem gente que já quer corrigir de todo jeito. Paulo não, cara. Ele chega preparando ali. E o que Paulo vai pedir para Filemon é... Rapaz, o que Paulo vai pedir para Filemon é bombástico. O que Paulo vai pedir para Filemon é difícil de fazer. Porque eu vou contar para vocês uma historinha. Filemon tinha um servo na casa dele. O nome dele era Onésimo. E Onésimo
foi um cara desleal, foi um cara desonesto, foi um cara que roubou ele e que, pegou o beco. E por causa disso, ele foi preso. Adivinha quem ele encontra na prisão? Paulo. Paulo estava na prisão. Onésimo conheceu Paulo na prisão. E Paulo começa a ganhar Onésimo para Jesus. Onésimo se transforma. Onésimo muda de vida dentro da prisão. Paulo chama ele de filho. Paulo adota aquele cara ali no coração. Ele gera aquele cara espiritualmente falando dentro daquela prisão. E Onésimo muda a mentalidade. Ele muda completamente a mentalidade. Veja a continuação do texto. Meu Deus. Versículo 8. Pois bem. Eita, lá vem. Eu fico imaginando se fosse você na situação de Filemon. O que é que você faria recebendo uma carta dessa? Se você guardaria essa carta e praticaria, ou se você jogava essa carta fora? Porque olha o que Paulo diz aqui para Filemon. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que te convém, meu irmão, em outras palavras, olha só, Filemon, eu tenho liberdade em Jesus de tacar uma ordem para tu, de mandar você fazer uma coisa, mandar, te obrigar a fazer. Eu tenho autoridade para isso, você sabe muito bem. Mas eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Mas ele disse, apesar de eu ter autoridade para isso, eu não vou te mandar. Eu não estou te mandando. Presta atenção. Não vou apelar para isso. Eu estou te implorando. Eu estou te solicitando em nome do amor. Eu estou te solicitando, por favor. Eu te rogando, te implorando, em nome do amor. Sendo o que eu sou, Paulo, o velho. Olha, ele assume a sua experiência em Cristo e maturidade espiritual. Até agora, prisioneiro de Cristo Jesus. E sim, eu solicito a você, em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Eu solicito, eu imploro a você, em favor de Onésimo, meu filho que eu gerei entre algemas. Quando ele leu gente, eu tenho certeza, quando Filemon leu o nome Onésimo, ele tremeu na base. Quando Filemon leu o nome Onésimo, ele não estou acreditando nisso não. Não estou acreditando nisso não. Onésimo se entregou para Jesus. Esse Jesus que eu prego, esse Jesus que eu amo, Onésimo que me causou males, que me roubou, que fugiu, que foi preso, aquele bandido que me causou mal. Irmãos, Paulo diz, eu podia te ordenar, mas eu estou te implorando em nome do amor, que você, olha aqui em favor do meu filho Onésimo, ele antes te foi inútil, mas agora ele é útil a você e a mim. Eu estou te enviando de volta em pessoa. Eu quero te dizer, eu estou te enviando ele de volta em pessoa. E com ele vai o meu coração. Nossa, meu irmão, Paulo está dizendo assim, Onésimo, leva o meu coração aqui. Leva o meu coração para Filemon. E lá vai Onésimo, de volta para a casa de Filemon, com o coração de Paulo. Que figura maravilhosa. Aleluia. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, não, mas de livre vontade, porque eu acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não mais como servo ou escravo, não. Muito acima de escravo, como irmão caríssimo.
especialmente de mim, e com maior razão ainda de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, tu me considera como um companheiro, por favor, recebe ele como se fosse a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, se ele te roubou alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, de próprio punho, Paulo, estou escrevendo aqui, eu vou pagar o que ele te deve, para não te alegrar que também tu deves a tua própria vida, para não te alegar, né? Que também tu deves até a própria vida a mim mesmo. Nossa, irmãos. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo, ou seja, me dê essa alegria de eu ver você se reconciliando com Onésimo. Eu estou falando de um caso, irmão, de alguém que prejudicou demasiadamente outra pessoa, mas que se arrependeu. E alguém mais maduro, o velho Paulo, chega e diz assim: olha, recebe como se fosse a mim mesmo. Com ele vai o meu coração. Se ele prejudicou você, te roubou, bota na minha conta. Eu vou pagar você. Sabe, Paulo está sendo ponte. Paulo está sendo ponte. E todo aquele que é ponte paga um preço. Todo aquele que é ponte pode até sair perdendo para que os outros ganhem. Todo aquele que é ponte sacrifica como Paulo fez. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso chamado. Vamos derrubar os muros. Vamos construir as pontes que devemos construir. Quem diz amém? Vamos ficar em pé. Da mesma forma que foi solicitado a Filemon, o Espírito Santo tem nos solicitado aqui, para que o nosso coração seja quebrantado e a gente se reconcilie com o Senhor e uns com os outros.